Leal, você está acompanhando o dia do Galo, o que aconteceu com o Galo hoje? Fala pra mim. Bom, João, sobre a questão de treinador no Atlético, nenhuma novidade. O que a gente pôde apurar ao longo do dia aqui na programação da Itatiaia são algumas sondagens que o Atlético fez no mercado da bola e uma em especial que é a questão de um zagueiro, um atleta jovem, cria da base do São Paulo e que está no West Ham da Inglaterra e que teria sido sondado pelo Atlético. A gente está falando do zagueiro Luizão, de apenas 22 anos, 1,87 m de altura. É um zagueiro canhoto, que é algo difícil de encontrar e com qualidade no mercado. A Itatiaia apurou mais cedo com o empresário do atleta, que houve essa sondagem por parte do Galo, mas também de outros clubes do futebol brasileiro. Até em conversas com o nosso Guilherme Abraão, que é correspondente da Itatiaia lá no Rio de Janeiro, falou que o Vasco é um desses clubes que tem interesse no atleta, além de Internacional, Fortaleza e Ceará. O empresário do atleta falou pra gente que o Luizão ele tem jogado pouco com a camisa do West Ham, tá no time sub-21, e eles estão procurando uma nova oportunidade no mercado pro jogador. Ele que tem apenas 12 jogos pelo clube inglês na temporada, o contrato que vai até junho de 2026, e a operação no mercado seria um contrato por empréstimo para essa primeira temporada com a preferência de compra. Eu perguntei ao empresário do atleta como seria essa questão de valores. Esse zagueiro, inclusive, ele teve na pauta do Atlético, já teve na pauta do Cruzeiro também. E em agosto deste ano, ele teria recebido uma proposta do Corinthians por 3 milhões de euros, 3 milhões por 60% do atleta, mas a negociação não foi finalizada, não vingou a ida dele para o Corinthians. Então o empresário confirmou que sim, houve uma sondagem por parte do Atlético. E aí, João, a gente tem que pensar que o Atlético tem alguns gargalos, né? E a zaga é um deles porque tá na pauta de negociações para abrir espaço na folha salarial a saída do Lemos, e o Galo pensa também nessa saída do Igor Rabelo. É um zagueiro jovem que eu vou te confessar que assistir a Premier League na sua totalidade é humanamente impossível, quem dirá um jogo de categoria de base do futebol inglês. Mas é um atleta que viria sem custos para o Atlético nessa primeira temporada, caso feche a negociação com o Galo, e é um atleta jovem e por ser canhoto também vale muito no mercado, né? Tem pouco zagueiro canhoto de qualidade, né? Professor Alexandre Simões, o nosso Rafa Leal disse que o Atlético está buscando solucionar os seus gargalos, os principais problemas do clube nessa temporada. Quando você analisa o Galo, quais são os principais problemas a serem resolvidos pro ano que vem? Ô João, eu acho que a lateral direita, né, é uma necessidade. Eu acho que mais até do que a zaga, a gente não sabe o próximo treinador do Galo, se vai usar o Batalha como zagueiro ou como volante. Já tem o Lianco, tem o Júnior Alonso, tem o Rômulo da base e o Fux, né? Isso tirando o Lemos e o Igor Rabelo, que não devem seguir. E eu acho que o Atlético é carente daquele jogador de lado de campo. Tanto o velocista quanto o cara mais driblador, criador de situações. A gente pode citar um exemplo até de um cara de dois que o Atlético já teve. Savarino, que hoje está no Botafogo, né? Um cara que fazia o lado de campo, mas é um jogador mais de pensar jogo, e o próprio Keno, né? Que foi uma peça importante em 2021. Então são posições que o Atlético necessita. E, no meio, contar principalmente com um Bernard mais adaptado e mais inspirado, né? Porque quando o Bernard chegou, a gente colocava ele na lista das grandes contratações da janela de meio de ano, por tudo que ele já jogou no Atlético e por tudo que ele vinha jogando na Europa, né? Só que o Bernard não conseguiu acontecer. Foram 27 partidas e eu acho que ele não fez nenhum gol, nenhuma assistência. É isso. Olha só, eu acho que o Atlético tem uma oportunidade muito importante nesse momento. E a oportunidade do Atlético é ficar livre de uma folha de pagamento alta com jogadores que não vinham resolvendo. Quando você junta o que ganha Allan Kardec, Vargas, Mariano, quem mais? Igor Rabelo, Lemos. Quando você junta com esses caras que já saíram, ganham, e mais aquilo que o Atlético está trabalhando no bastidor, né, nas possíveis negociações, porque isso é muito normal nessa época. Chega um time e fala, eu quero tal jogador, o Atlético libera para ficar livre do pagamento do salário.
isso acontece toda hora. Do mesmo jeito que o Atlético está no mercado buscando jogadores de outras equipes, tem outras equipes enxergando soluções em jogadores que estão hoje no elenco do Atlético e que talvez não sejam as principais opções para o Atlético. Quando você enxuga essa folha, meu amigo, você tira ali 3, 4, 5 milhões de reais. E quando você tira 3, 4, 5 milhões de reais, você abre espaço na folha para contratação de 2 a 3 caras de altíssimo nível. Então, acredito que isso gerará uma grande oportunidade para o Atlético nesse momento. Um enxugamento que o Atlético vai ter de alguns jogadores para reinvestir de maneira adequada. E aí, temos que dizer para aqueles que batem na tecla, muitos até de maneira irresponsável e até oportunista, dizendo, o Atlético não faz investimento, a SAF não faz investimento. A SAF do Atlético tem aportado no Atlético mais do que o Atlético tem de receita por ano. Não de maneira absoluta, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, o Atlético tem, deixa eu refazer a frase aqui para ficar adequada, o Atlético custa por ano mais do que arrecada, ainda é assim. O Atlético não arrecada para poder pagar o seu custo hoje. E só está conseguindo manter um time que chega em final de Copa do Brasil, que chega em final de Libertadores, que disputa contra equipes poderosas, porque está tendo aporte ainda no Atlético. Então é muito fácil, porque o Atlético não investiu nada, porque a SAF botou sim, e coloca. Porque se fosse só com o dinheiro da receita ordinária do Atlético, daquilo que o Atlético tem de premiação, de TV, não dava para ter nem o time que o Atlético tem. Mas podia investir muito mais, olha o que o presidente do Botafogo, isso aí é outra discussão, que também pode ser feita, que também é importante. Mas SAF também quebra. Se você não tiver um projeto sólido de médio e de longo prazo, quebra. Eu me lembro uma oportunidade que eu disse o seguinte, olha, o Cruzeiro está investindo muito, na época do Wagner Pires de Sá, e do outro lado o Sérgio Sete Câmara está falando em austeridade. Vamos ver a longo prazo qual vai ser o caminho. E todo mundo sabe quais foram os caminhos, né? Todo mundo se lembra. E a mesma coisa no Atlético agora, você tem todo tipo de projeto. A aposta do Atlético é num projeto de médio e de longo prazo. E pela seriedade das pessoas que estão à frente do Atlético, eu acho que em médio e longo prazo dará certo. Acredito eu, é a minha opinião, que o Atlético terá grandes conquistas em algum tempo. Como já teve há muitíssimo pouco tempo, o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa do Brasil, outro dia. O Atlético ficou 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora só tem 3 que não ganha. 3. E esses 3 que o Atlético não ganhou, perdeu para Palmeiras, para Flamengo e para Botafogo, não é isso? Nós estamos falando do milionário Palmeiras, do mercado de São Paulo com a Leila chuchando dinheiro. Estamos falando do Flamengo, que é o clube mais rico do Brasil, tem um valuation de quase 5 bi de reais. E estamos falando do Botafogo, que o Textor despejou dinheiro depois de perder a final do ano passado, né? Se perder o Botafogo na reta final do ano passado. Então é absolutamente normal o patamar que o Atlético está. Tem muita gente querendo tratar o Atlético como se o Atlético tivesse no fundo do poço. Um time que chegou a uma final de Libertadores e uma final de Copa do Brasil. E não está, não é. Não é realidade, é irreal o que estão colocando. Tem erro? É claro que tem. Tem problema? É claro que tem. O elenco pode ser melhor? Claro que pode. Repito o que eu disse. Num futebol competitivo igual se não reforçar o elenco, vai chegar, vai bater na trave, mas não vai ganhar, porque a qualidade do elenco do Botafogo é alta, a qualidade do elenco do Palmeiras é alta. Você passa de um Palmeiras, mas você bate na trave com o Flamengo. Você passa de um Botafogo, mas você perde com o Palmeiras. É assim, porque o nível está muito alto. Agora, não dá para transformar na terra arrasada que alguns estão querendo fazer, transformando o Atlético. Tá tudo errado, tira todo mundo, não tem nada bem feito, ninguém presta, ninguém serve. Isso é um desserviço ao Atlético. É um desserviço. O Atlético ganhou um Campeonato Brasileiro há 3 anos, o Atlético ganhou uma Copa do Brasil há 3 anos,
O Atlético chegou à semifinal nesse período, a semifinal de Libertadores, a final de Libertadores, a final de Copa do Brasil. Então, gente, peraí, né? Vamos devagar com o Andor também, porque você não vai resolver um problema no estalar de dedos. Repito, isso não quer dizer que o Atlético não tem o que melhorar. Tem. Isso não quer dizer que o Atlético não tenha feito opções equivocadas. Fez. Isso não quer dizer que o elenco do Atlético não tenha problemas. Tem. Agora também não dá para ir na linha que meia dúzia aí estão querendo, muitos até em troca de like, de visibilidade, de querer sustentar canal de YouTube, de que tá tudo errado no Atlético, porque na minha opinião não está.